Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife através do Canal 14 e em todo o Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também em todo o Brasil e pelo mundo pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Hoje estudaremos a 8ª lição do trimestre com o título A Promessa de Paz. E para comentar esta lição, contamos com a presença do professor e diácono Ramon. Pastor irmão Ramon, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Pode, senhor pastor Jackson. Temos também a presença aqui do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Paz, senhor pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição veremos a definição da palavra paz. Citaremos algumas promessas da paz na Bíblia. Destacaremos as 3 dimensões da paz. Explicaremos que só em Jesus podemos alcançar a verdadeira paz. E, por fim, elencaremos como desfrutar a verdadeira paz. Irmão Ramon, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, senhor pastor. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da semana. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. O segundo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E o terceiro e último objetivo é elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Números, capítulo 6, versículos 24 ao 26, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, e primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Acompanhe conosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 8, que tem como título A Promessa de Paz. Semana passada estivemos estudando a lição de número 7, que teve como título A Promessa de um Coração Novo. E naquela lição nós pudemos estudar, baseados no texto de Romanos, capítulo 2, e Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34, nós pudemos estudar sobre a definição da palavra coração na Bíblia. Aprendemos de que há uma promessa, sobretudo aqui o texto que foi citado, Jeremias, capítulo 31, de que Deus daria uma nova natureza, um novo coração ao povo de Israel, e esse texto, claro, estava apontando para a nova aliança, que é isso que o escritor aos Hebreus vai referendar lá no capítulo 8 do livro aos Hebreus. Então nós aprendemos de que no Antigo Testamento Israel tinha um pacto com o Senhor. Este pacto foi feito lá em Abraão, o pacto da circuncisão. Entretanto, eles achavam que aquele pacto da circuncisão era, na verdade, um referendo, era, na verdade, uma afirmação de Deus para a sua salvação. E com o tempo,
Deus foi mostrando de que o que era mais importante do que observar literalmente aquilo que estava sendo orientado era ter um coração de arrependimento. E aí nós podemos estudar sobre a circuncisão do coração, que é isso que Deus pediu e que essa palavra circuncisão do coração traduz como arrependimento, Deus conclamando o povo a se arrepender, mas Deus já prometendo através do profeta Jeremias, também do profeta Ezequiel, que chegaria dia e que ele removeria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, e isso, é claro, apontando para a experiência do novo nascimento que se concretizou a partir da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, e que é uma realidade neotestamentária. E hoje nós estamos aprendendo sobre a promessa de paz, e eu gostaria de chamar a próxima tela. E aí, irmão Ramon, nós temos aí o mapa mental, né, como sempre trazemos aqui no programa, que é a síntese de toda, o esquema de toda a lição que está sendo estudada naquela semana. Sim, senhor pastor. Temos aqui alguns tópicos, né? Por exemplo, a temática central da nossa aula de hoje é paz. Aí nós devemos ressaltar a paz no plano de Deus, aí vem o significado de paz, a paz na bênção sacerdotal, a paz do Senhor. Nós devemos também apontar a paz ilusória do mundo, por exemplo, uma paz enganosa, a paz das obras da carne e uma falsa paz. E por último, o professor deve elencar a paz que Jesus prometeu, que ele é o príncipe da paz. Vemos também uma promessa redentora e uma promessa que excede todo o entendimento, pastor. Vamos para a próxima tela. Então nós temos aí a palavra-chave, né, como o senhor já apontou, a palavra-chave é paz, e os objetivos da lição é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, que o professor não deve ignorar os objetivos da lição, deve observar qual é a proposta de abordagem da lição e se focar nessa proposta. Perfeito, pastor. Por exemplo, né, a gente tem aqui a palavra paz, né? Então o professor ele deve estar baseado toda a lição, tanto é que todos os objetivos da lição está justamente tratando sobre a paz, que é o shalom, que é o eirene, que é o parsem, que aí o professor também vai salientar. Por exemplo, ele vai ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. O professor deve elencar isso em sala de aula, né, mostrando principalmente para seus alunos que em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, os 39 livros, como no Novo Testamento, os 27 livros, vai mostrar que a paz de Deus, ela é para a humanidade. Por exemplo, também ele deve apontar que a paz do mundo, ela é ilusória e consiste em promessas superficiais. Por exemplo, que a gente também vai estudar, apenas aqui os objetivos, né? O professor deve mostrar isso para a classe, que existe paz aí que é ilusória, existe a paz por aí que certas pessoas ela vai dar a garantia, você deve fazer isso que você vai ter paz, e a gente vai ver que não é bem assim. E por exemplo, o último é elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus, que é justamente aí o texto áureo da lição. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdadeira paz só encontramos em Jesus Cristo, pastor. Irmão Jonas, o tema da lição é a promessa de paz, e nada mais lógico do que já introduzir a lição definindo a palavra paz. Eu queria chamar a próxima tela, por favor, e aí nós temos a verdade prática. Antes da definição, nós temos a verdade prática, que é aquilo que sempre falamos, né? Que a verdade prática ela é uma síntese de tudo que está sendo abordado em sala de aula, e o professor precisa também destacar esse ponto. Com certeza, porque a verdade prática, ela consiste naquilo que vai ser colocado em prática no final justamente da lição. Ela é apontada como sendo a primeira porque é isso que deve ser vivenciado no dia a dia. É bom destacar que a verdade prática ela não fica restrita somente àquele ambiente da sala. Terminou a aula, isso é para ser vivenciado no nosso dia a dia, por isso o nome verdade prática. E a verdade prática,
de hoje, ou dessa lição, é: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Esse texto pode ser dividido em duas grandes sentenças. A primeira sentença é falar sobre a paz do Senhor, que não é qualquer paz, é a paz do Senhor, a paz de Deus. E a segunda sentença é que essa paz de Deus, ela traz tranquilidade, ela traz quietude e calma nos momentos difíceis da vida. O autor da lição citou uma coisa bem importante que merece destaque, é que essa quietude, essa calma é nesses momentos mais turbulentos da nossa vida. Nós podemos, por exemplo, pegar a condição do apóstolo São Paulo quando estava preso. A carta aos Filipenses, parece uma ironia, mas é o preso dizendo assim: alegrai-vos, né? É o preso que, quando estava no cárcere, lá justamente em Filipos, ele estava dormindo tranquilamente. Quer dizer, como é que se consegue isso? Isso não é uma utopia, isso é uma realidade da vida cristã, porque essa paz só é colocada no nosso coração a partir justamente de Deus. Então é a paz do Senhor que dá essa quietude, essa tranquilidade nesses momentos mais difíceis da nossa vida, pastor. Vamos agora sim, a próxima tela. Nós temos o primeiro tópico de nossa lição: a paz no plano de Deus, o significado da paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Agora vamos para a definição, agora sim a definição de paz. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Sim, senhor pastor. A palavra paz, definição, o termo hebraico para a paz é shalom, que pode significar unidade, descanso, feliz, tranquilo, quieto. O termo grego, eirene, que nos dá a ideia de harmonia, acordo, descanso, quietude. Espiritualmente falando, paz é uma cultivação, no caso, fruto do Espírito. Tem como referência Gálatas capítulo 5, versículo 22, que produz um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. Nós temos uma série de versículos bíblicos sendo citados: Isaías capítulo 32, versículos 17 a 19, Salmo 4, verso 8. Paulo diz que Cristo é a fonte da nossa verdadeira paz. Nós podemos destacar, dentre tantos versículos, justamente João capítulo 14, versículo 27. Né? Essa citação vem justamente aí de Roy Zuck, né? Está lá na página 347. Então, dois termos que precisam ser destacados nessa definição: a palavra shalom e a palavra eirene. Se não tiver pronunciando errado, porque eirene significa justamente paz. Agora, as duas palavras em línguas diferentes, mas têm o mesmo significado. Qual é o significado? De tranquilidade, quietude. Só que essa palavra está sendo vista de maneira pelo dicionário. Vamos entender a palavra dentro do contexto bíblico. Então, o que é paz dentro do contexto bíblico? Não é somente uma tranquilidade momentânea, mas essa paz só é possível a partir de uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, de uma pessoa que está em comunhão com Deus, porque a paz que está em foco aqui é aquela paz advinda de uma comunhão com Deus, porque lá no Éden essa paz foi quebrada, mas depois que a pessoa tem um encontro com Cristo, essa paz é restabelecida. Então, por isso que a gente diz que nos momentos mais difíceis, mesmo em dor, mesmo em angústia, não é algo contraditório, mas mesmo em dor e em angústia, mas existe a paz lá na consciência que está tudo bem entre você e Deus. E essa é a paz que, na verdade, está sendo destacada aqui na lição. Eu queria chamar a próxima tela. E aí, irmão Givanildo, nós temos aí as três dimensões da paz. Quais as três dimensões da paz? Nós temos paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. O que é que o senhor poderia comentar? Muito bem, pastor. Primeiro, nós gostaríamos de dizer que o desejo de Deus ao criar o ser humano é que ele estivesse em paz com Deus, em paz com o próximo e em paz consigo mesmo. Esse era o projeto de Deus. Eu posso dizer que nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, vivenciaram isso aí. Eles estavam em paz com Deus, porque pela viração do dia Deus vinha falar com eles. Eles estavam em paz um com o outro, porque havia harmonia entre o casal, não havia discórdias. E eles estavam em paz consigo mesmo. E o pecado afetou o homem nas três dimensões.
Primeiro, o pecado trouxe bloqueio na comunhão com Deus. Perceba que após a queda, o homem agora escondeu-se, teve medo, teve vergonha de Deus. O pecado agora trouxe problemas do relacionamento. Veja que quando Deus vem falar com Adão, Adão vai culpar a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu e eu comi com ela. E também afetou os sentimentos internos, ou seja, o pecado afetou o homem interiormente, o homem vive em conflito. Eu diria que essa lição ela é extremamente necessária nesses tempos pós-pandêmicos, pós-pandemia. Porque nós estamos vivendo um período de muitos conflitos internos, de muita ansiedade, de muita depressão, de muita síndrome do pânico. E como é que o homem pode restaurar essa paz? Cristo veio ao mundo exatamente para isso, para restaurar essa paz na sua tríplice dimensão. Então, primeiro, nós vamos falar paz com Deus. O homem que outrora era inimigo de Deus, estava separado de Deus, ele era por natureza filho da ira, porque o pecado afetou o homem em todas as suas esferas, todas as suas instâncias, né? Então a Bíblia deixa bem claro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia deixa bem claro em Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte, mas como é que o homem pode agora restaurar essa paz com Deus? Através de Cristo. E Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa extraordinária. A partir do momento que o homem reconhece que é um pecador e recebe a Cristo como seu salvador pessoal, ele passa a desfrutar da paz com Deus. Eu acho muito interessante que em Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52, que é a ocasião que Jesus está morrendo lá na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se. Detalhes de alto a baixo. E aquilo tem uma simbologia muito grande para nós, é que agora o homem tem acesso a Deus, ele agora não precisa agora de um sumo sacerdote para ir à presença de Deus. Então, como é que o homem pode desfrutar de paz com Deus? Através da fé em Cristo, onde ele é justificado, ou seja, declarado justo, e ele pode mais uma vez desfrutar dessa paz, dessa comunhão com Deus. Perceba que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, disse assim, vocês vão orar assim, Pai nosso que está nos céus, né? Como que diz assim, você agora pode se dirigir a Deus como seu Pai. Mas depois que o homem alcança essa paz com Deus, ele tem plena comunhão com Deus através de Cristo, ele pode desfrutar da paz de Deus, que é exatamente esse sentimento de quietude que já foi falado lá, né? Shalom do hebraico, eirene do grego, ele desfruta dessa paz interior. Não significa dizer que o fato de sermos cristãos estamos isentos de lutas de prova, porque a paz é exatamente o inverso. A paz é sentimento de quietude em meio às guerras, em meio aos conflitos. Não significa dizer isenção de luta, de prova, de dificuldade. Não, nós vamos ter paz mesmo em meio a luta, peleja, adversidade, como já foi falado aqui pelo nosso professor Jonas, que é o sentimento de Paulo que estava preso, mas estava dizendo alegrai-vos no Senhor, né? O apóstolo Pedro que estava preso esperando a sentença de morte, mas estava dormindo, ou seja, nós temos essa paz de Deus. E Colossenses 3:15, Paulo diz, e a paz de Deus, olha que coisa interessante, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então isso é uma realidade, isso não é uma utopia. Nós estamos falando aqui de algo que nós sentimos na prática. A partir do momento que nós temos paz com Deus, nós vamos desfrutar dessa paz de Deus através da ação do Espírito. O Espírito, né, o fruto do Espírito são 9 virtudes. E a paz é a terceira dela, o amor, que é a caridade, gozo, paz. Então o Espírito Santo que veio habitar em nós, ele veio trazer, proporcionar dentro de nós essa paz. E a partir dessa paz de Deus, nós vamos ter paz com os homens. Então, vivemos num mundo de muitos conflitos. Os conflitos são, às vezes, dentro dos próprios lares, conflitos na escola entre professores e alunos, conflito nas empresas entre patrões e empregados, conflitos sociais, né? Enfim, em várias áreas da sociedade. Mas qual é a recomendação bíblica para nós? Paulo diz em Romanos 12:18, se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, faça tudo o que for possível. Aí ele diz, tende paz com todos os homens. Então, o homem, depois que ele tem paz com Deus, ele experimenta a paz de Deus
e ele pode viver em paz com os homens. Então eu posso dizer que, assim como o pecado afetou o relacionamento do homem para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo, em Cristo, essa tríplice dimensão da paz ela é restaurada. Nós passamos a ter paz com Deus, passamos a viver a paz de Deus interiormente, e passamos a viver em paz com o próximo. Perfeito. Essa é uma das grandes obras da salvação, da regeneração. Cristo veio devolver, restaurar essa tríplice dimensão da paz na vida de todo aquele que crê em Cristo e o recebe como seu Salvador. E é interessante que essa tríplice dimensão ela só pode ser vivenciada no sentido pleno a partir da primeira. Da primeira. Paz com Deus. Mas por que paz com Deus? Você pode dizer assim, pastor, mas eu, mesmo não professando a fé cristã, eu sou filho de Deus. Eu não tenho problema nenhum com Deus. Eu cumpro os meus deveres normalmente, sou bom pai, nunca matei, nunca roubei. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal ao próximo, ao contrário, eu procuro sempre ser uma pessoa ética, ajudando os outros, ajudando os pobres, ajudando quando eu posso e dentro da minha possibilidade. Eu vou ali e vou ajudar. E como é que eu não tenho paz com Deus? Por que é que a paz com Deus aí é colocada como não uma coisa natural, mas como algo a ser experimentado? Isso. Em primeiro lugar, há um texto que eu gostaria de ler aqui, Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 6 em diante. Veja o que é que Paulo nos diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Veja, Paulo está dizendo que nós éramos pecadores, Paulo está dizendo que nós éramos ímpios, Paulo está dizendo que nós éramos pecadores, mas apesar da nossa condição, Cristo morreu por nós. Aí ele continua, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, veja que Paulo coloca aqui algumas palavras para o homem natural, para a nossa condição enquanto salvos, nossa condição anterior à experiência com Deus. Ele nos fala, ele nos diz que nós éramos ímpios, ele nos diz que nós éramos pecadores, e no versículo 10 ele diz que nós éramos inimigos. E ele ressalta este ensino quando ele lá em Efésios, no capítulo 2, no versículos 1 ao 3, ele nos diz o seguinte: ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, a condição também que nós éramos, ou seja, éramos também filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, ou seja, Paulo vai dizer à igreja que nós éramos também filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, Paulo nos diz em Romanos que éramos pecadores, que éramos ímpios e que éramos inimigos de Deus. Paulo nos diz aqui que éramos
filhos da desobediência e éramos também filhos da ira. Essa é a nossa condição, essa é a condição natural do homem. Mas olha que Paulo diz aqui, Paulo diz à igreja que eles eram, mas por que eles não são mais? Porque eles tomaram uma decisão de manter novamente a paz com Deus. Mas como um homem pode manter a paz com Deus? Aí Paulo vai responder isso em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz com Deus só é possível por meio de Jesus, que é o único mediador que Deus reconhece entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E esta paz só pode ser proporcionada ou experimentada pela fé em Jesus. Pela fé, por quê? Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário este mérito para que possamos experimentar. Os irmãos estão lembrados que nós estudamos em uma das nossas lições, Isaías 53, quando o profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, o castigo que nos traz a paz. Castigo em Jesus, benefício do castigo, paz. E essa paz para quem? Para nós que éramos pecadores, que éramos ímpios, filhos da desobediência, por natureza, filhos da ira. Ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, é mérito dele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, mérito do Senhor Jesus Cristo. Então, a paz de Deus só pode ser experimentada quando temos paz com Deus. E paz com Deus não está baseado apenas em obras, está baseado naquilo que nós aprendemos a aula passada sobre o novo nascimento. Ter um novo coração fala de novo nascimento. E esse novo nascimento só é possível, o Espírito Santo só pode operar um novo nascimento ou a regeneração na nossa vida quando nós nos arrependemos e professamos a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo bloco, nós estaremos ainda comentando o primeiro tópico de nossa lição, mas não saia daí, nós retornamos daqui a um rápido intervalo, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título A Promessa de Paz. E no bloco anterior nós definimos a palavra paz, falamos da paz em sua tríplice dimensão e nós vamos agora para a tela principal do primeiro tópico. Nós falamos aí, irmão Ramon, sobre o significado de paz. O segundo subtópico fala sobre a bênção, a paz na bênção sacerdotal e eu queria destacar aqui o que o autor da lição, no segundo subtópico, ele diz aqui, o sentido de paz que a Bíblia hebraica Shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. O que eu acho interessante aqui, que o autor coloca, irmão Ramon, é aquilo que o irmão Givanildo falava, né? O irmão Givanildo falava da importância desse tema e de vivenciar essa paz no período pós-pandemia, mas o autor vai na mesma linha que o irmão Givanildo e diz que esta paz que está revelada na bênção sacerdotal era justamente uma orientação divina, uma profilaxia divina, para que o povo evitasse qualquer ansiedade, qualquer tensão, qualquer contenda, porque olha, o povo está no meio do deserto, a nuvem
está cobrindo, está uma grande sombra no meio do povo ali. À noite, uma coluna de fogo para esquentar por conta das baixas temperaturas e também para iluminar. Então você tem um povo que está ali na completa dependência de Deus. Então não há nada mais importante para um povo que está numa condição dessa do que ter paz. Perfeito, pastor. E baseado nessa sua fala e do comentarista, Isaías capítulo de número 26, versículo de número 3, diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Porque a gente pode observar, até o dicionário Aurélio vai dizer que a paz é a ausência de guerra. Mas quando a gente olha para o contexto bíblico, a paz não é só apenas a ausência de guerra. A paz é você depositar a sua confiança no Senhor Jesus. Então, o próprio texto vai dizer, não é, que tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Então, por mais que nós estejamos passando por dificuldade, por mais que nós estejamos passando por um problema, mas a nossa dependência tem que estar no Senhor Jesus. E o escritor aqui, Fito, está dizendo que é a bênção sacerdotal. Não é? Era algo que deveria ser feito, deveria ser lido, deveria ser recitado a toda criança. E a gente observa, pastor, que independente da situação que nós estejamos passando, nós temos que estar depositando a nossa confiança no Senhor Jesus. É o terceiro subtópico aí, a paz do Senhor. Eu queria chamar a próxima tela. E aí nós temos, irmão Jonas, Cristo é a nossa paz. Estamos comentando o terceiro subtópico, a paz do Senhor. Cristo é a nossa paz. E por que podemos afirmar que Cristo é a nossa paz? Nós temos, ou seja, né, no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, pelo menos 3 razões. Podemos elencar 3 razões para sustentar essa verdade bíblica que já é por si só uma verdade, né? Cristo é a nossa paz. Agora, por que ele é a nossa paz? As evidências do texto bíblico mostram o seguinte: em primeiro lugar, as promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias eram promessas de um reino de paz. Isso está registrado justamente em Isaías capítulo 9, versículo número 6, que mostra justamente ele como sendo o príncipe da paz, ou seja, aquele que vem trazendo a paz para todo mundo. É claro que nós podemos dividir da seguinte maneira essa sentença, né? Explicar da seguinte forma: você tem um mundo que quebrou a comunhão com Deus, um homem que quebrou a comunhão com Deus, e que a paz só pode ser restabelecida a partir justamente do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso ele é o príncipe da paz. Podemos expandir isso mais um pouco, que é um assunto mais de caráter escatológico, mas não é o foco da lição. É que o mundo terá realmente paz, mas no milênio. Mas a coisa lá para frente ainda. Então ele é chamado de príncipe da paz por causa dessas 2 situações. Isso em Isaías capítulo 9, versículo número 6. Nós temos ainda em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que mostra outro, que evidencia, né, dessa grande verdade que Cristo é a nossa paz. O sacrifício de Jesus nos trouxe a paz. Já foi comentado aqui, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 3, versículo 23, que mostra claramente que a partir do momento que o homem pecou, a comunhão, a ideia é essa comunhão. Quando a comunhão é cortada, você tem esse homem afastado não somente do jardim do Éden, mas você tem esse homem agora afastado de uma vida próximo com Deus, de maneira, como o pastor já leu aqui no bloco anterior, que nós éramos considerados inimigos de Deus. Agora, detalhe, Paulo está falando aos romanos, e você tem pessoas de diversas áreas sociais ali, pessoas que socialmente podem ser consideradas boas, mas do ponto de vista bíblico, Paulo está dizendo, eram inimigos. Mas o sacrifício na cruz do Calvário trouxe para a gente paz. E terceiro e último, as Escrituras afirmam que ele é a nossa paz e que na cruz ele derrubou o muro de separação entre Deus e os homens. Efésios capítulo 2, versículo 14, Colossenses 1, verso número 20, que mostra justamente consequência das 2 afirmações anteriores. Aí a partir daí nós temos Cristo, a nossa paz.
E, irmão Jonas, uma outra coisa que é importante esclarecer é que a salvação, ela não é fruto das nossas boas obras. O apóstolo Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Nós temos também um exemplo na Bíblia, vários exemplos, né? Mas um exemplo que vale destaque de um homem que ele tinha um grande testemunho. A Bíblia fala do grande testemunho deste homem, um homem chamado Cornélio. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o texto, versículo 22, o texto nos diz o seguinte: então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Versículo 23, Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então, nós temos aqui no versículo 34, veja, depois você pode ler todo o capítulo 10, mas versículo 34, veja o que o texto nos diz. Então Pedro começou a falar, ele diz, Pedro já estava na casa de Cornélio: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ainda no versículo 42 do mesmo capítulo, o texto nos diz: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Então, observe, Cornélio era um homem que a gente poderia dizer um santo homem de Deus. Ao observar as suas práticas, as suas obras, o próprio texto bíblico dá testemunho dele. Entretanto, veja o final desta mensagem que nós citamos aqui, versículo 42 e 43 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro dizendo que Deus os enviou, Pedro agora à igreja, a levar esta mensagem não só aos judeus, mas qual era a mensagem? A mensagem de que só por meio do nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Logo, é através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é por nossas obras, é pelo mérito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, como viver a verdadeira paz? Ainda estamos no terceiro subtópico, no tópico 1, que o autor vai falar também que para viver essa verdadeira paz, ele até chega a citar aqui no subtópico 3 o seguinte: o apóstolo Pedro também reflete mesmo o ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando paz com os outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Então nós temos aqui, nesse terceiro subtópico, uma aplicação prática, né? Isso. Como exato. viver a verdadeira paz. Muito bem, então, além de nós desfrutarmos da paz com Deus, paz de Deus, devemos nos esforçar para viver em paz com o próximo. Então, primeiro, nós vamos perceber aí que recebemos Jesus, que já foi dito aqui, que ele é o príncipe da paz, não é? Então, Jesus veio para trazer a paz. É muito interessante que uma das promessas de Cristo aos seus servos, aos seus filhos, aos seus seguidores, é exatamente a paz. Há vários textos bíblicos onde nos mostra isso. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns textos. Aquele que recebe a Cristo também recebe essa promessa de paz.
paz. Por exemplo, São Lucas capítulo de número 24, versículo de número 36, diz assim, 24 e 36 do Evangelho escrito por Lucas, que é a aparição de Jesus após a sua ressurreição. Diz, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ou seja, era um período de perseguição, era um período de medo. Olha, o nosso Senhor agora foi morto, foi crucificado, mas Jesus aparece assim, paz seja convosco. E durante o seu ministério terreno, diversas vezes Jesus prometeu nos dar a paz. Por exemplo, João capítulo 14, versículo de número 27. Então, estamos dizendo que essa paz ela é possível, ela não é uma utopia, ela é possível mediante a presença do Espírito Santo em nós. Então, essa paz no sentido vertical, né? Vivendo a paz de Deus. Por exemplo, João 14, 27, que é aquele discurso de Jesus aos discípulos antes da sua morte. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, ele está falando que a paz interna que havia em Cristo, ela será transferida, ela será transmitida, ela será doada aos seus seguidores. A minha paz vos dou. Aí é interessante que ele diz, não vos la dou como o mundo a dá. Que é um dos tópicos da lição, nós vamos perceber que a paz do mundo, ela é ilusória, ela é mentirosa, ela é impossível ser alcançada. A paz do mundo é somente a ausência de guerra. Mas a paz oferecida com Cristo é um sentimento de quietude, mesmo em meio à guerra. Aí diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 16, versículo 33, né? Vivendo essa paz com Deus, João capítulo 16, versículo 33, diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Glória a Deus. Vocês podem em mim desfrutar, viver essa paz. Mas olha que coisa interessante. Ele não diz assim, se você me seguir, está isento de lutas. Se você me seguir, está isento de provas. Não. Em mim tenhas paz. Aí ele adverte. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é no sentido vertical, vivendo essa paz com Deus, só é possível pela presença do Espírito Santo em nós, uma ação divina. Agora também, no sentido horizontal, viver a paz com os outros, é bom nós lembrarmos isso, que isso também requer um esforço, assim, um esforço por parte de cada um de nós. Porque a verdade é essa, embora tenhamos experimentado o novo nascimento, embora sejamos novas criaturas em Cristo, mas a natureza humana, a natureza caída, a natureza pecaminosa, ela não foi ainda erradicada, só quando nós estivermos no céu, não é assim? Então precisamos, eu costumo dizer que a gente precisa ter cuidado, senão Adão se levanta. Então há um esforço humano, não é porque o Espírito Santo habita em mim e eu agora sou cristão que necessariamente eu não posso mirar. Então nós somos seres humanos, estamos sujeitos à ira, não é assim? Sujeito às ações da natureza caída. E aí tem que ter um esforço humano. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25, Paulo exorta Timóteo, seu filho na fé. Deixa eu ler esse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos falando de que agora do esforço humano para viver essa paz, para desfrutar essa paz. Capítulo 2, versículos 24 e 25. Paulo está exortando seu filho Timóteo aqui dizendo assim, e ao servo do Senhor não convém contender. Olha isso, fala de esforço, não é assim? Permita dizer isso, mas tem pessoas, não estou me referindo a cristão, porque cristão não diz isso, né? Mas tem pessoas que dizem assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa guerra e se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. O cristão diz o inverso, eu dou um boi para não entrar e se eu entrar, eu vou dar logo uma boiada para sair dessa peleja, né? O senhor, professor, também tem aquela frase que diz, né? Eu sou crente, mas meu braço não é. Aí... O senhor falando nisso, eu lembrei de uma pessoa que uma vez disse que essa pessoa era tão braba que dizia assim, olha, o nome desse meu braço aqui é Restauração, referindo-se ao Hospital da Restauração daqui de Recife, né? O hospital, que é o hospital público, que é o maior hospital daqui de Recife. Essa minha mão aqui chama-se Restauração.
E essa minha outra mão chama-se IML. Veja que situação, que natureza terrível. Aí Paulo diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, isso fala de um esforço humano, né? Ao servo do Senhor não convém contender. E também a Tito, capítulo de número 3, versículo de número 2, ele diz, deixa eu ler os versículos 1 e 2. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, para viver essa paz com os outros, essa paz no sentido horizontal, nós precisamos exercitar, né? Tem que haver um esforço humano para que essa paz ela seja uma realidade na nossa vida. Eu queria reler esses dois textos que o senhor leu, irmão Givanildo. Na atualizada. Na NA, que diz assim, versículo 2 Timóteo 2 e 24, diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Olha que coisa. Como é real. Metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Veja, você tem a oposição, mas ele não deve discipliná-los na mesma raiva ou força que o seu opositor, mas deve fazê-lo com mansidão. Ele diz assim, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, aí versículo 26, mas também o retorno à sensatez. Olha que coisa linda. Exato. Não só o arrependimento com relação à verdade, mas a sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ou seja, isso já deixa claro que uma pessoa que tem a disposição natural de entrar em briga, de criar problema, aí Paulo está dizendo assim, ele está enredado aí no laço. Exato. No laço do diabo, para fazer aquilo que o diabo quer que ele faça. Exato. Mas ele diz assim, olha, ele precisa... e aí, como é que eu faço? Como é que eu trato ele? Trato na mesma moeda? Paulo diz, não trato na mesma moeda, seja brando, porque com essa sua brandura, você vai proporcionar duas coisas. Primeiro, dá a oportunidade dele se arrepender, refletir pela besteira que fez, pela grosseria que disse, pela violência que praticou, Exato. ele se arrepender. E por outro lado, também a oportunidade dele voltar o juízo ao estado natural, ele ser sensato. O outro texto que o senhor leu é Tito, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Eu vou ler 1 e o 2. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Versículo 2. Que não difamem ninguém. Eita, irmão, isso é profundo. Não difamem ninguém. Quantos atos de violência poderiam ser evitados se todos seguissem essas recomendações bíblicas? Não difamem ninguém. Então, quem difama está quebrando o princípio aqui. Exato. Quebrando esse princípio. Não difame ninguém. Aí Paulo ainda orienta que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Olha que coisa. Não é só ser cordial, é dar provas de cordialidade. E aí, dar provas de cordialidade, não só as pessoas que nós elencamos como os mais importantes na nossa vida, mas essa cordialidade deve ser seguida também por aquelas pessoas que a gente nem conhece. Exato. Ou seja, a cordialidade deve ser uma atitude natural do servo de Deus, onde
Ele trata a todos dentro do mesmo critério. Ele é cordial para com os seus superiores. Sim. E ele é cordial também para com os seus subordinados. Ele é cordial para com seu esposo, sua esposa, seus filhos, cordial para com seus amigos, mas também cordial para com aqueles que ele nem conhece. Ou seja, isso é parte integrante da sua nova natureza. Eu queria que o senhor lesse aí, por favor, pastor, ainda falando desse assunto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Como é que diz na Nova Almeida Atualizada? Porque Pedro diz aqui na corrigida que nós devemos apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Ou seja, são 4 recomendações aqui no versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Pedro diz no versículo 11 que devemos nos apartar do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Então isso fala de esforço humano. 1 de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, 10 né? e 11. Certo. 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. 10 e 11. O texto nos diz o seguinte: pois aquele que amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Fala de esforço humano. Esforço humano. Porque tem gente que diz, não, olha, se a pessoa não vem, eu também não vou, não. Paulo disse, Romanos 12, 18, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, nós devemos ser promotores da paz. Exato. Nós devemos ser aqueles que promovem. Pacificadores, perfeito. O próprio Paulo diz que o ministério que Deus deu à igreja foi o ministério da reconciliação. Exato. Então, Deus não nos deu o ministério da briga, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, temos que promover essa reconciliação. E ter paz, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens, é ter paz, irmãos, ter com o meu vizinho, ter com o meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho da frente. Às vezes, abrindo parênteses aqui, às vezes existem alguns crentes que não dá nem bom dia ao vizinho descrente. Não dá nem bom dia, boa tarde, como o senhor vai, como é que o senhor está melhor. O vizinho descrente esteve doente, ele nem se propõe de fazer uma visita, fazer uma oração. Se ele permitir, ele fazer uma oração ou perguntar pelo estado de saúde. Isso são atos que promovem paz. Exato. São atos que promovem paz, diferentemente daqueles que, às vezes, representando mal o evangelho, causam, às vezes, barreiras anti-evangelísticas pelo mau comportamento que este irmão ou que essa irmã tem com os vizinhos. Tem vizinho que não quer saber do evangelho, não é pelo evangelho, é pelo testemunho daquele que se diz cristão. Então, vejam só, nós somos verdadeiros agentes do reino de Deus, estamos para proclamar o reino de Deus e muito mais por meio das nossas boas obras. O que é que Jesus disse no Sermão do Monte? Assim brilhe vossa luz diante de Deus? Não. Diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens. O que é luz aí? Aí testemunho. Responde, para que vejam o que? Vossas boas obras. Então o que é luz? Boas obras. Luz aí é boas obras, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O nosso testemunho não é um testemunho para Deus. Nosso testemunho, ele tem um sentido horizontal. É para que o mundo veja Cristo em nós, e ao ver Cristo em nós, o que é que naturalmente Jesus disse vai acontecer? Eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos o tópico 2 de nossa lição, uma paz enganosa, a paz das obras da carne, e aí paz com aspas, e uma falsa paz. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Ramon, nós temos a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa, a paz das obras da carne, e uma falsa paz. Agora, é importante até destacar que essa paz das obras da carne é a paz ilusória, né? Isso. É a paz ilusória. É aquele que
vive deliberadamente do pecado e sente prazer no que está fazendo, é aquele indivíduo que gasta a sua vida no vício e aquela, entre aspas, paz provisória que o vício acaba lhe proporcionando, se esvai em poucas horas e depois volta ao estado natural. É justamente nesse contexto que ele fala aí de paz das obras da carne. Perfeito, pastor. Eu gostaria até de ler o que está na lição aí, né, no segundo tópico, que diz uma paz enganosa. O comentarista que foi muito feliz quando ele disse: muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Então, tem muitas das pessoas por aí, pastor, os professores que aqui estão, que acreditam e são incentivadas a uma certa determinado tipo de paz que o povo prega. E eu gostei muito aqui quando ele disse aqui, em falsas religiões. É a frase que eu gostaria de me deter. Porque tem muitas pessoas por aí que dizem: venha que aqui você vai ter completamente paz. Me permita, pastor, eu estava até conversando esses dias com uma pessoa na escola bíblica dominical, onde o pastor não deu a honra, o nosso pastor presidente não deu a honra de estar naquela escola, e a pessoa dizendo a mim assim: mas irmão Ramon, eu pensei que ia ser muito fácil depois que eu aceitei a Jesus. Eu pensei que ia ser maravilhoso, eu pensei que... Aí eu disse a ela: meu irmão, eu acho que enganaram você, viu? Porque a gente leu aqui, o professor leu, né? Que no mundo tereis aflições. Isso. Eu disse à pessoa, disse: enganaram você. Por mais que a gente acredite que a paz vai ter, que a gente prega isso, mas a gente tem que entender que as aflições vai surgir, pastor. E é uma paz em meio à guerra, né? Não é uma ausência de guerra, é uma paz em meio à guerra. O texto que foi citado: no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu um mar de rosa, Jesus não prometeu um jardim do Éden. Isso. Olha, quando vocês vierem a mim, eu vou colocar vocês de novo no meio do jardim do Éden. Não, vocês vão ter aflições, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Na oração sacerdotal, Jesus, orando pelos discípulos, ele disse assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Só porque ele nos deu a palavra, o mundo naturalmente, porque odiou Jesus, nos odeia naturalmente. Então, a paz cristã, a paz experimentada em Cristo, irmão Jonas, em nenhum momento é uma paz que vá conceitualmente dizer assim: você vai viver uma vida tranquila, uma vida sossegada, não vai ter problema, não vai ter dificuldade algumas, intempéries, mas a paz de Cristo dizia assim: ó, você vai passar no meio de fogo, você vai passar no meio das águas, mas descanse, porque eu vou passar com você. Com certeza, acho que o versículo que bem se encaixa sobre isso, versículo e contexto, é justamente Filipenses capítulo 4. Capítulo 4 e os versículos 5 até o versículo 7. Tem algumas palavras que merecem destaque nesse conjunto de texto. O versículo 4 começa assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Fala inicialmente de regozijo, de alegria. Como já foi mencionado aqui, o apóstolo São Paulo estava preso. E é bom lembrar que as prisões daquela época são muito diferentes das prisões de hoje. Então, praticamente uma masmorra, um local totalmente insalubre, sem nenhum tipo de condições, vamos dizer assim, uma condição subhumana. Mas mesmo assim o preso está dizendo paz, ou melhor, alegre-se, inicialmente. Depois ele vem no versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, mais uma vez, com a expressão com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é essa partezinha aqui, essa paz que está colocada no nosso coração, independente do que estiver acontecendo em nossa volta, é essa paz que
excede o entendimento. Mas o entendimento de quem? Do incrédulo, que não consegue entender isso aqui. Como é que uma pessoa pode ser crente, estar em paz e ao mesmo tempo vivendo em luta? É aquela paz que Jesus disse, como já foi mencionado aqui. No mundo tereis uma série de aflições, de lutas e problemas, mas em mim, Jesus disse ali, é em mim que vocês vão ter olhando paz. para ele, né? Olhando inclusive para ele. Ainda diz o seguinte: essa paz guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Então tem 3 palavras, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento, a palavra guardar os vossos corações, ou melhor, vai guardar tua alma, mas vai guardar também os teus sentimentos. Quer dizer, não é uma paz de caráter somente intelectual, é uma paz que atinge os sentimentos. Em outras palavras, a paz que Jesus consegue dar é integral, ela não é parcial na vida de ninguém. Por isso que a pessoa consegue viver em paz, né? Em meio às lutas e às guerras e os problemas da vida. Se alguém prometeu um evangelho fácil, onde não ia ter nenhum tipo de problema, eu vou dizer o que o professor Ramon disse: lhe enganaram, porque Jesus não diz isso. Vamos para o nosso rápido intervalo, depois nós voltamos para comentar aqui o terceiro tópico de nossa lição. Mas não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta ao seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a 8ª lição, que tem como título A Promessa de Paz. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre o segundo tópico de nossa lição, que é a paz ilusória. E tem 2 textos aí que eu gostaria de ler. Primeiro, Jeremias capítulo 9, livro do profeta Jeremias capítulo 9, versículo 8, diz assim: a língua deles é flecha mortífera, falam mentiras, com a boca cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas, mostrando de uma paz superficial, mas que interiormente é guerra. Inclusive até uma paz enganosa, né? Alguém que está com um discurso de paz, mas que o coração está cheio de ódio. E é o que ocorre muitas vezes, pastor, permita-me, entre as nações, que fala-se muito em tratado de paz, buscar a paz, às vezes é só um discurso da boca para fora, mas no coração ele está cheio de ódio. O outro texto é Jeremias capítulo 6, versículo 14, que diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E aqui, no contexto de Jeremias, aqui é Deus anunciando o castigo que viria sobre Judá em decorrência dos seus pecados e, consequentemente, o cativeiro babilônico. Então fala de uma superficialidade. E é importante destacar, irmãos, que nós vivemos uma época em que o evangelho está sendo falsificado, está sendo deturpado, e as pessoas estão se dispondo, como Paulo diz, né, a ouvir aquilo que lhe é conveniente, e existem pessoas que aproveitam essa disposição para enganar, para ludibriar, para fazer como fizeram com este exemplo, né, que o irmão Ramon trouxe aqui, uma irmã que disse que me enganaram, consequentemente, ela deve ter ouvido mensagens de autoajuda, mensagens que massageavam o ego, mensagens que dizia rejeite, né? Ou títulos como pare de sofrer, você não vai mais sofrer, venha para o evangelho. E claro, cria-se uma expectativa de uma vida completamente, né, com ausência de guerra, ausência de problemas, e que isso não dá conta da realidade, porque independentemente ser cristão ou não cristão, todos nós passamos por aflições. Passamos muito mais como cristãos, porque vamos na contramão de toda a proposta e filosofia deste mundo. E o próprio Jesus deixou claro: vocês serão odiados, porque o mundo me odiou primeiro, vocês serão perseguidos, porque eu também fui perseguido. E no contexto bíblico nós somos destacados como peregrinos e forasteiros,
Por quê? Porque aqui não é a nossa cidade, aqui não é nosso país. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que somos tão rejeitados aqui neste mundo. E qualquer proposta de evangelho, qualquer mensagem do evangelho que saia da matriz de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, não é evangelho. O evangelho é puro e simples, é renúncia, arrependimento, fé e renúncia constante. E seguir a Jesus apesar de todas as consequências. Seguir a Jesus mesmo tendo que perder amigos. Seguir a Jesus mesmo que perdendo o bom olhar do mundo. Mas o importante é seguir a Jesus, porque a nossa cidade está nos céus. Vamos para a próxima tela, por favor. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição. O príncipe da paz, uma promessa redentora e uma promessa que excede todo entendimento. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, nós temos aí a paz que Jesus prometeu, irmão Givanildo, uma paz redentora e a paz que excede todo entendimento. Muito bem, nós já vimos aqui, não é, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós obtivemos paz com Deus, vivenciamos a paz de Deus e podemos desfrutar da paz com o próximo, né? Então a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele é o príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 9, é um texto que geralmente nós lemos nos cultos natalinos, né? na noite, por exemplo, dia 24 de dezembro, mas é sempre oportuno nós relembrarmos isso, os muitos títulos que são atribuídos a Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então isso já fala da sua missão. Ele veio ao mundo para trazer essa paz, para que nós pudéssemos experimentar a paz. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo deixa bem claro, né? Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz. Que coisa maravilhosa, né? Já foi dito aqui que a verdadeira paz só podemos alcançar em Cristo. Ele é o príncipe da paz e ele é a própria paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, judeus e gentios, ele fez um só, que é a igreja. E derribando a parede de separação que estava no meio. Então, Cristo desfez essa barreira de separação que havia outrora entre judeus e gentios. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, esse príncipe da paz que veio ao mundo com essa missão, né? De morrer por nós, de dar a vida pelos nossos pecados, e também derribou essa separação, barreira de separação entre judeus e gentios. Então, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Então, essa paz oferecida por Cristo, que é o príncipe da paz, ela excede todo entendimento. Como é que alguém pode estar em momentos de provas, de dificuldades, de adversidades e desfrutar dessa paz interna, dessa paz interior? Como é que o apóstolo Pedro, por exemplo, está preso, esperando a sentença de morte, e quando o anjo chega, o reencontra dormindo, né? Como é que o apóstolo Paulo está preso, mas ele escreve uma carta aos Filipenses dizendo assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Então essa paz, ela só pode ser desfrutada através de Cristo. E já dissemos, o Espírito Santo que veio habitar em nós, uma das virtudes do fruto do Espírito é exatamente essa paz. Então a paz do mundo, como já foi dito, ela é enganosa, ela é momentânea, ela não consiste, não é verdadeira, mas a paz oferecida por Cristo, ela é verdadeira e ela é alcançável.
Estamos falando de uma paz que é alcançável através de Cristo. E eu vejo aqui, irmão Givanildo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, uma orientação paulina para tudo aquilo que a gente, lá no início do programa, nós comentamos, do pós-pandemia, ansiedade, temores, angústias, síndrome do pânico, depressão, entre tantas coisas, tantas doenças que têm assolado o nosso mundo, né? Não o nosso país apenas, mas o nosso mundo. Paulo traz uma receita assim tão prática, tão clara. E o texto que o senhor leu, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Fala da ansiedade, dos temores, da preocupação com amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como vai acontecer, será que vai dar certo? Eu estou estudando para uma prova, será que eu vou passar? E começa a surgir tudo isso que a mente vai trazendo, porque a mente naturalmente ela vai simulando situações. Então vai trazendo essas preocupações, isso vai esmagando a pessoa interiormente, né? Vai esmagando, vai tirando a fé, vai corroendo a fé, corroendo a esperança, parece que vai maltratando. Aí Paulo diz, espera aí, eu tenho um remédio para vocês. Paulo fala aqui no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Paulo está dizendo, em vez de você ficar parado, pensando, refletindo sobre estas guerras mentais, ao invés de você permitir que essa angústia possa lhe esmagar e que você muitas vezes não quer comentar com ninguém, não quer falar com ninguém, porque não confia em ninguém, Paulo diz, coloque isso diante de Deus. Em oração. Coloque isso em oração. Súplicas. E súplica. Veja, não é só oração, é súplica. Não é apenas uma oração. Senhor, eu te apresento. É uma súplica, é algo mais intenso. Proponha isso como propósito de vida. Coloque isso como propósito de vida. Em oração, em súplica, com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus, rendendo a Deus graças, renda a Ele e apresenta o seu problema. Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, quando você fizer isso, colocar em oração, a oração, já dizia Lutero, que é a respiração da alma, né? Isso. Expiração da alma. Então, quando colocamos isso, irmão Ramon, em oração ao Senhor, em súplica, rendendo graças a Ele, aí Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Entendimento excede todo entendimento porque é inexplicável. É inexplicável. É inexplicável, nem o mundo entende, como o irmão Jonas falou, e nem a gente entende. Como é que está numa guerra onde ninguém quer perder nada, você ora, apresenta a Deus, e de repente, como que no mover de Deus, as coisas que estavam embaraçadas se desembaraçam. As coisas que estavam em guerra acabam se pacificando. Como foi isso? Aí Paulo diz assim, a paz que excede todo entendimento. Olha aí, ó. Guardará. E a ideia de guardar aqui é de um soldado que está guardando uma fortaleza. Guardará o vosso coração e a vossa mente, coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração fala de decisões e mente aqui fala de atitudes. Tanto é que o versículo que se segue, ele diz aqui, finalmente, tudo que é verdadeiro, olha aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.
Ou seja, a paz que vai guardar sua mente e seu coração, guardar as suas decisões e as suas atitudes, elas estão sendo orientadas por esses princípios que vão guardar. Ele diz assim: e o que de mim aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com você. Isso, irmão Ramon, excede todo entendimento. E eu achei bastante interessante que um comentarista vai dizer que o exceder aqui é transbordar um copo sem ter limite. É por isso que ele está dizendo aqui, é o entendimento, é você olhar para aquela situação, você vê que aos olhos humanos não tem jeito, aí Paulo vai dizer, por mais que alguém diga que não tem jeito, por mais que alguém diga que não tem solução, aí Deus olha e diz assim, eu vou confundir a mente de quem disse que não tem jeito e eu vou exceder o entendimento. Então, quando a gente olha para o que Paulo está dizendo, Paulo diz que a paz ela vai exceder. A gente não está entendendo. Aí Paulo diz, não tem problema, ela vai exceder. Não, mas como é que a gente vai resolver? Não tem problema. Você não precisa entender, você não precisa tentar, não. Você só acredite que a paz ela vai exceder o nosso entendimento, pastor. E ela vai exceder a tal ponto que ela vai guardar. Guardar o coração. Guardar o coração e guardar a mente, ou seja, guardar as decisões. Nós teremos decisões mais sábias e nós teremos também atitudes mais coerentes, mais corretas de acordo com o princípio bíblico. Permita-me comentar, pastor. É claro que nós respeitamos e admiramos todos os médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, principalmente aqueles que estudam a mente humana, né? E claro que a Bíblia não proíbe. É claro que qualquer cristão pode procurar um profissional da área, não resta dúvida. Mas devemos entender que nós temos também aqui princípios bíblicos e espirituais. Que precisam não ser estamos seguidos. Condenando a medicina, Perfeito. Não estamos aqui desfazendo dos profissionais que trabalham com a mente humana e, claro, existem situações em que realmente a pessoa precisa de um tratamento, de um medicamento. Perfeito. Mas aqui existem alguns princípios que devem ser colocados em prática. Não é assim? Então, se nós, em meio às lutas, às guerras, o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos orar, que nós devemos apresentar a Deus, não é? Para que Ele guarde o nosso coração. Então, às vezes, eu costumo dizer assim, que às vezes alguém está tomando o remédio da tarja preta porque esqueceu do remédio da capa preta. A leitura da Bíblia, a meditação das Escrituras e os princípios bíblicos podem evitar muitos males. Foi o que Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus, não é assim? Que ninguém deveria estar inquieto, ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Ele olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, né? E então não resta dúvida disso, que nós precisamos seguir as orientações bíblicas para vivenciar ou desfrutar essa verdadeira paz. E o senhor colocou aí uma coisa que tem um outro lado também, por exemplo, aquelas pessoas, o brasileiro naturalmente, ele tem uma... É cultural a automedicação, né? Às vezes... O que é perigosíssimo. Isso não é recomendado pelos médicos, mas há uma cultura popular da automedicação. Às vezes uma pessoa está com um pico de ansiedade, não vai no médico, não procura tratamento, como o senhor falou, que a Bíblia de fato não está condenando isso, que nós falamos isso num programa passado sobre cura divina, que o Senhor... legitimou a medicina quando disse que não precisam de são os médicos, mas os doentes. Mas há pessoas que às vezes não procuram médico, aí dá um pico de ansiedade e tal, aí chega lá para uma pessoa que procurou um médico e diz, tu não tem um comprimidozinho aí para me ajudar não? Pelo menos para eu relaxar. E isso é um perigo sem precedente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. O que nós estamos tratando aqui é que, como cristãos, devemos depositar o nosso coração no Senhor. Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Existem coisas que precisam ser explicadas, eu preciso saber, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso colocar minha confiança em Deus. E aí, quando colocamos nossa confiança em Deus, metade desses problemas aí, talvez ainda mais que isso, desapareçam. E eu gostaria de ler rapidamente aqui um texto,
Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ações de graças, né? Então a paz de Cristo é que deve coordenar o nosso coração, é que deve ditar o nosso coração, é que deve guiar o nosso coração. E como Paulo falou em Filipenses, o Senhor guardará essa paz que vai exceder todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus blindando aí o coração e a mente daquele que confia nele, que deposita a sua fé nele. Irmão Ramon, nosso tempo já foi embora, mas que orientações o senhor pode dar ao professor que vai fazer a abordagem desta lição? Sim, senhor pastor. Eu vou citar alguns versículos. O primeiro é o que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 2, não é, que aí agora é um conselho prático entre irmãos, não é? Paulo disse ali, dizendo que suportando uns aos outros em amor, né? Tem muitas das pessoas que são muito aceleradas, né? Mas Paulo disse, vamos suportar. E o segundo texto que eu deixo é o que está na Epístola Anônima aos Hebreus, no capítulo de número 10, porque a gente sabe que muitas das vezes a falta de paz gera impaciência, e a impaciência gera também a ansiedade, gera aquela falta de ar, gera aquele aperto no peito, gera diversas coisas. E o escritor vai dizer, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E encerrando, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Bom, Jonas? Professor da escola dominical, entre tantas coisas que ele pode frisar, ele frise que a verdadeira paz só é encontrada no Senhor Jesus Cristo e que nossos olhos têm que estar voltados exclusivamente para Ele. Num mundo onde a gente tem tantas guerras, tantas lutas e tantas distrações, porque o que é que causa realmente tanta infelicidade? São as distrações. Então vamos olhar para Cristo, porque Ele é a nossa paz. Bom, Givanildo. Eu gostaria de sugerir que os professores não apenas ensinassem sobre a paz, essa promessa gloriosa da paz, mas também orassem pelos seus alunos. É possível que você tenha na sua classe alunos que estão angustiados, tristes, depressivos, angustiados. Não deixe de orar por eles para que eles realmente vivenciem e experimentem essa verdadeira paz. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Ramon, o senhor poderia nos dar honra? Sim, senhor pastor. Pai amado, amigo Jesus, neste momento estamos agradecidos a Deus por esta maravilhosa aula que o Senhor também tem tratado conosco e aqueles que estão nos assistindo. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, e também pedir, nos proporciona, ó Deus, essa paz que só existe em ti. É isso que eu quero te pedir, ó Pai. Continua com as mãos estendidas na vida de todos que irão assistir este programa. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o título A Promessa de Paz. Na próxima semana, veremos a 9ª lição com o tema Promessas para Pais e Filhos. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.